Glória a Jesus. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Peço que a igreja coloque de pé em reverência à palavra do Senhor e abra suas Bíblias no livro de Ezequiel, capítulo 37, onde o Senhor falou ao meu e ao teu coração nesta noite. E Deus me deu um tema para esta palavra que é 3 tipos de cativeiro. O que entramos por conta própria, o que o inimigo cria e o que Deus nos coloca nele. Louvado seja Deus. 3 tipos de cativeiro. Eu irei fazer o possível para resumir o máximo essa mensagem. Porém, aleluia, irei ler alguns versículos ao qual o Senhor me deu para estar, aleluia, complementando a palavra. Louvado seja Deus. Não se preocupe que não é a Bíblia inteira, é só alguns versículos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus vai falar comigo e contigo nessa noite de uma maneira especial. A palavra de Deus, igreja, ela se renova a cada dia. A mesma mensagem, ela é pregada de várias maneiras diferentes. Louvado seja Deus. Amém, igreja? Amém. Ezequiel capítulo 37, que tem por título a visão de um vale de ossos secos. Louvado seja Deus. Amém? Vamos estar lendo a partir do versículo 1 mesmo, que diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estava sequíssimo. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Até aí, sente glorificando e exaltando o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Igreja, o capítulo 37, aleluia, se cumpre no capítulo 37 a promessa feita no capítulo 36. Este vale de ossos secos representa o povo de Israel no cativeiro. Louvado seja Deus. E segundo alguns historiadores, a Babilônia fez pelo menos 3, aleluia, principais invasões em Jerusalém. A primeira, aleluia, Nabucodonosor selecionou uma classe de judeus. Entre eles estava Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda, louvado seja Deus, foi onde levou, aleluia, Nabucodonosor levou cerca de 10.000 pessoas em cativos para a Babilônia. Louvado seja o nome do Senhor. E entre eles estava o profeta Ezequiel. Louvado seja o nome do Senhor. E a terceira, aleluia, invasão foi aquela qual destruiu completamente o templo de Salomão, queimou-se as portas e destruiu os muros de Jerusalém. Louvado seja Deus. E nós sabemos, igreja, que quem vinha da linhagem de levitas tornava-se levitas. Quem vinha da linhagem de sacerdote tornava-se sacerdote. E Ezequiel, ele veio da linhagem de sacerdotes, então ele era para ser sacerdote. Tanto é que a Bíblia diz que ele estudava para ser sacerdote. Porém, quando, aleluia, a Bíblia diz, quando os historiadores dizem que quando ele completa os seus 30 anos, ele estava em cativo, aonde nasce o
jeito. Mas assim como havia jeito no povo de Israel, há jeito para mim e para ti. Há jeito, a saída, a solução, a cura, a libertação, a restauração, a renovo, a vida nesse vale do abraço. Ai, xarababaço, abraço, riababaço. Não importa em que tipo de vale em que aí você se encontre. Não importa se o vale foi, aleluia, você que entrou, aleluia, por conta própria. Quem sabe por algumas decisões erradas, por alguns erros cometidos, aleluia. Não importa se o cativeiro, aleluia, foi criado pelo Satanás e pelo diabo. Não importa se o cativeiro, aleluia, se o vale de ossos secos foi o próprio Deus que, aleluia, te levou lá. Importa que nenhum vale de ossos secos é para sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia nos diz, igreja, aleluia, como nós lemos aqui, que o Senhor levou, aleluia, em espírito, aleluia, o profeta Ezequiel a um vale de ossos secos. Sabe qual é a diferença dos três tipos de vale de ossos secos? É que o primeiro vale, como eu disse, é aquele a qual nós entramos com nossas próprias pernas, nós entramos por conta própria. Louvado seja Deus. Esse tipo de vale de ossos secos, louvado seja Deus, ele, aleluia, viremos enfrentar sim as consequências, porque entramos por conta própria. Então Deus permite o crente enfrentar as consequências, mas depois que enfrentar as consequências, o vale acaba, tá entendendo? Aleluia, o segundo vale é quando Satanás cria. Deus é poderoso para ouvir a minha
Mas se você chegar à conclusão que este vale que você se encontra foi o próprio Deus que te colocou dentro dele, então não murmure, não questione, não pense que Deus te abandonou, não pense que Deus te esqueceu, não pense que Deus está te castigando, não pense que Deus é um Deus mau, que Ele gosta de te ver sofrendo. Não, Ele te colocou dentro dele com um propósito. Aleluia, e para você sair, você precisa entender qual é esse propósito. Para você saber qual é o propósito, precisa estar alinhado com Deus. E para estar alinhado com Deus é necessário jejum, oração, leitura e prática da palavra do Senhor. Precisamos estar, aleluia, nivelado com Deus. Deus, Ele é Espírito, e importa que o adoramos em Espírito e em verdade. Se Deus é Espírito, as coisas de Deus também é espirituais. E para entendermos as coisas espirituais, precisamos estar em Espírito, precisamos estar alinhados com o Senhor Jesus Cristo, para que desta forma Ele abra a minha, a tua visão espiritual, e Ele nos mostra um propósito, para que desta forma Ele abra a minha, a tua audição espiritual, e aí você escuta a voz do Espírito Santo. Agora presta atenção. O vale que Ezequiel se encontrava foi o vale a qual ele não queria estar lá. Foi Deus quem levou Ezequiel. A palavra diz claramente: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito. O Senhor levou Ezequiel em espírito. Foi Deus que levou ele lá. Aí ele diz: e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me disse, aleluia, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale. Agora presta atenção. Deus levou Ezequiel naquele vale de ossos secos, mas Deus mandou ele andar. Deus fez ele andar sobre aquele vale de ossos secos. Aí sabe o que está acontecendo? Sabe por que tem muita gente que está no vale a qual Deus levou, mas passa dias, meses, anos e não sai? Porque, aleluia, simplesmente cruza os braços. Eu já estou no vale mesmo, não vou pregar mais, não vou louvar mais, não vou orar mais, não vou mais fazer campanha, não vou mais subir no monte, não vou mais interceder, não vou fazer mais nada. Aí cruza os braços, não quer fazer mais nada, não quer marchar, não quer caminhar, aleluia. Aí passa dias, meses e anos e continua no vale e questiona, pergunta a Deus o porquê. Aí nesta noite Deus está respondendo a crente aqui: ei filho, ei filha, eu te levei dentro deste vale, mas tu estás dentro dele ainda, porque tu não está se esforçando para entender o propósito que eu te coloquei dentro dele. Mas a partir do momento que tu se levantar, se colocar na posição de soldado e começar a marchar, voltar a fazer o meu ID, fazer a minha obra, fazer o que eu tenho te ordenado, aí você entenderá o propósito. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ezequiel não ficou parado. Deus fez Ezequiel andar. Deus está falando com o crente aqui nessa noite. Se levanta e marcha. Volte a pregar. Volte a orar. Volte a interceder. Volte a profetizar. Volte a evangelizar. Volte a dar o dízimo na minha casa. Volte a fazer a minha obra. Volte a colocar a mão no arado. Volte às primeiras obras. Volte ao primeiro amor. Volte depressa, porque eu quero te tirar de dentro deste vale. Mas enquanto tu não se mexer, enquanto tu não fazer o esforço, enquanto tu não fazer o que eu tenho te ordenado,
Graças a ti, entendimônio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Jesus. Louvado seja Deus. No livro de João, capítulo, aleluia, 6, versículo 63, diz assim: o Espírito é o que vivifica a carne, para nada aproveita as palavras que eu vos disse. Aleluia, louvado seja Deus. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui também no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que, aleluia, Ezequiel, ele anda ao redor do vale. Louvado seja Deus. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e estava sequíssimo. Observe também que a Bíblia diz que Ezequiel, ele anda ao redor do vale. Ele não pisa, aleluia, ele não pisa nos ossos secos. Mas estava ali o vale cheio de ossos, sequíssimo em números, mas ele não pisou nos ossos. Sabe o que foi que Deus me trouxe para passar para a igreja? Aleluia, não se deve pisar em ossos secos. Ou seja, muitas das vezes nós vemos o irmão morrendo espiritualmente, nós vemos o irmão distante, nós vemos o irmão com uma pilha de ossos secos. Em vez de nos levantar em oração, em vez de nos levantar para ajudar, aleluia, para ajudar essa pessoa a se levantar, muitos querem pisar, muitos querem amassar os ossos. Louvado seja Deus, mas Deus não chamou a mim e a ti para pisar em ossos secos, mas Ele nos chamou como Ezequiel para profetizar sobre este vale, porque ainda que esteja sequíssimo, ainda há vida, ainda há esperança. Não somente Ezequiel profetiza. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia, no livro aqui também de, aleluia, 1 Tessalonicenses, louvado seja Deus, capítulo 5, versículo 20 diz: não desprezes as profecias. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, louvado seja Deus. Aleluia. O Senhor está falando comigo, contigo, igreja. Fique ligado.
Deus falou sobre isso, foi comigo em casa. Deus falou: filha, tu ora, faz muitas campanhas, me pede muito pela libertação dos teus filhos, tu clama, eu sei quantas orações, quantos preços, quantas campanhas tu tem feito pelos teus filhos, e quantas vezes tu profetiza sobre eles, mas tu mesmo abre a tua boca e diz: tanto que eu tenho orado e esses filhos não se levantam, tanto que eu tenho orado e eles continuam cantando música do mundo, tanto que eu tenho orado e eles não vão para a igreja. Aí Deus falou assim comigo: a partir de hoje faça a diferença, ainda que a história, o cenário seja o contrário, mas quando tu for murmurar, quando tu for questionar, fala assim: eu profetizo, tá ouvindo música montanha hoje, mas amanhã vai ouvir louvor para adorar o Senhor, tá no mundo hoje, mas amanhã vai estar na presença de Deus, hoje está nesta situação, mas amanhã vai pregar o evangelho, hoje está caindo, mas amanhã vai estar de pé. Ei, começa a profetizar, em vez de amaldiçoar, começa a profetizar, em vez de ficar falando palavras negativas, começa a profetizar, igreja. Em vez de reclamar do casamento, profetiza: esse casamento é uma bênção, ainda que não seja. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Em vez de falar: meu Deus, eu estou andando doente direto, em vez de falar: eu estou andando doente direto, Deus está restaurando a minha saúde, ainda que você não esteja vendo ainda com os olhos da carne. Aleluia, louvado seja Deus. Continue profetizando, profetiza, e tudo aquilo que você for falar uma palavra negativa, profetiza a bênção. Eu estou curada, Deus está me curando, essa porta vai se abrir, esse vale vai acabar, esse vale vai ter vida, o meu casamento é abençoado, eu profetizo meus filhos libertos, eu profetizo a minha família liberta, eu profetizo a minha casa servindo ao Senhor, eu profetizo bênçãos. Abre a tua boca,
sobre as nossas vidas. Eu profetizo sobre os nossos lares. Eu profetizo sobre os nossos casamentos. Eu profetizo sobre os nossos filhos. Eu profetizo sobre os nossos ministérios. Eu profetizo sobre a nossa parentela. Eu profetizo sobre a nossa saúde. Bênção, cura, restauração, renovo, libertação, vida, avivamento, unção, restauração, em nome de Jesus. Igreja, louvado seja Deus. Para encerrar agora o último versículo, aleluia, que se encontra no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 10 e 11, que diz assim, presta atenção, porque assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não torna mais, rega a terra e a faz produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. A palavra de Deus que foi pregada nesta noite, ela não vai voltar vazia. Ela veio para mim e para a tua vida com um propósito. Aleluia, louvado seja Deus. E aleluia, eu vou estar fazendo algo que Deus colocou em meu coração. Sei que já passou um pouco tempo, mas eu não posso deixar. Eu confesso que essa noite eu não dormi, foi a noite toda enfrentando batalha espiritual. Levantei para orar várias vezes e muitas vezes quando Deus falava eu temia, mas Deus falou comigo, filha, eu te dei unção e autoridade para fazer o que eu tenho te ordenado. Por isso eu quero chamar aqui na frente os obreiros e o pastor Ronaldo. Louvado seja Deus para estarmos fazendo uma oração. Louvado seja Deus. Os obreiros e o pastor Ronaldo aqui na frente em nome de Jesus. Os irmãos que conhecem sabem que eu não tenho o costume de fazer essas coisas, mas há momentos que Deus manda fazer algumas coisas e a gente precisa fazer, senão paga o preço. Louvado seja Deus. Primeiro eu quero dizer que eu quero passar para os obreiros que Deus falou comigo. Quero falar com vocês. Deus levantou vocês para uma grande obra. Deus levantou vocês para andar de mãos dadas com o pastor de vocês. Deus levantou vocês aqui dentro com um propósito. Deus levantou vocês para marchar junto com o pastor. Deus levantou vocês para andar lado a lado com o pastor. Assim como Moisés precisou ali de ajuda ao seu lado.
Cristo. Senhor, meu Deus e meu Pai amado, que eu me coloco na tua presença, meu Deus e meu Pai, para estar fazendo o íntimo do Senhor, fazendo aquilo que o Senhor colocou em meu coração. Aqui está, meu Deus, estou reunido com a tua igreja, Senhor, clamando aqui pela vida do pastor Ronaldo e dos seus obreiros. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, levanta esses obreiros junto com o seu pastor, com autoridade e ousadia do Espírito Santo. Levanta esses obreiros junto com o seu pastor para marchar na seara. Dê-lhes força, dê-lhes ânimo, dê saúde. Meu Deus, coloca no coração de cada deles a alegria de estar na tua casa, a alegria de buscar a tua face, a alegria de colocar a mão na seara, a alegria de trabalhar para o reino dos céus. Ajuda eles a entender, Senhor, que tudo que eles fazem na casa do Senhor não é para o irmão, não é para o pastor, mas é para o Senhor e para ti. Temos que dar o nosso de melhor. Meu Deus, coloca no coração deles alegria, força, ânimo, Senhor Jesus Cristo, para estar na tua casa, não para enfeitar banco de igreja, meu Deus amado, não para mostrar para A ou para B que estão presentes na casa, mas para mostrar para ti que o compromisso deles, acima de tudo, é com o Senhor Jeová. Deus, o Senhor coloca o Ezequiel para ele profetizar sobre aquele vale de ossos secos, e ele profetizou, se levantou um grande exército de vida além de corpos, mas ainda não tinha vida. Mas o Senhor mandou ele profetizar pela segunda vez para o Espírito entrar naqueles corpos, e eu profetizo agora sobre a tua palavra, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo venha tomar esse obreiro, venha tomar o pastor, venha tomar esta igreja, que o teu Espírito Santo venha encher esta casa, venha encher o recinto, que a partir de hoje haja vida, haja renovo, haja esperança, que a partir de hoje todos que entram por estas portas sejam impactados com teu poder, com a tua presença, independente de quantidade de pessoas, que os teus obreiros, que todos entram o nosso de melhor para ti, em nome de Jesus. Deus, capacita os teus obreiros ainda mais, capacita o pastor ainda mais, coloque na mão do pastor um cajado de autoridade ainda maior. Meu Deus, coloca na mão dos teus obreiros a autoridade e unção para expulsar demônio, e abre a visão deles para enxergar quando Satanás estiver bagunçando dentro da tua casa, que eles levante com autoridade, estenda as mãos e Satanás caia por terra, e o teu nome venha ser glorificado neste lugar, em nome de Jesus. Eu profetizo vida, eu profetizo vida, eu profetizo vida, em nome de Jesus Cristo. Amém, louvado seja Deus. Vamos estar fazendo uma oração particular pelo pastor pelo aniversário dele ontem. Já mandei as feliz aniversário no WhatsApp, né, pastor? Louvado seja Deus. Vamos estudar para o pastor igreja. Ele faz isso com todos nós, né? Agora a nossa parte fazer com ele. Senhor, meu Deus e meu Pai amado, aqui, meu Deus, mais uma vez nos colocamos na tua presença, invocamos o teu santo nome, Jesus, e te pedimos pela vida do pastor Ronaldo. Agora hoje clamamos que o Senhor dê a ele, meu Deus, anos de vida, saúde, que o Senhor dê a ele força, ânimo, Senhor, dê sabedoria, estratégia e palavra para lidar com o teu povo, com as suas ovelhas, com o teu rebanho, com o Senhor colocou nas mãos dele, Senhor, e que ele não
seu testemunho tem me aproximado de Deus. Se eu viver mais de 50 anos, quero ser como você, pastor. Sua casa testifica sobre quem você é. Sua
O pastor está envelhecendo. Se prepara, você que está novo aí, está nova, para você substituir, né? No lugar do pastor. Ser uma pastora, ser um pastor, né? O pastor vai envelhecer, ele vai ter que sair da frente, né? Estamos aqui até o dia que Jesus, né? Louvado seja Deus, querer que nós estejamos, nós vamos estar sempre aqui, mas, né? Esteja pronto para substituir o pastor. Hoje ninguém quer ser mais pastor, quase ninguém está querendo mais ser mais pastor, porque pastor sofre muito, mas irmãos, Deus ele é maravilhoso, Deus é fiel, Deus é bom. Quanto mais se serve, mais louvado seja Deus, mais Deus enche nosso coração de amor, de paz, de alegria, de gozo do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Eu quero agradecer a todos pelos parabéns nessa noite. Que Deus abençoe a todos os irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o amor de Deus Pai, que a graça do Deus Filho e a consolação do Deus Espírito Santo seja com todos, digam amém. Vou em paz, em nome do Senhor Jesus. Terça-feira, estudo da palavra e oração. Sexta-feira, culto de libertação. Não perca, em nome do Senhor Jesus.